Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Louise e hoje nós vamos dar início aos conteúdos da terceira avaliação. A partir daqui, nós vamos falar sobre reinos. E nós vamos iniciar esse conteúdo falando sobre o reino Monera. Então, vamos às características gerais desse reino. Esse reino ele é composto por seres unicelulares, formados apenas por uma célula, por isso a gente tem o uni aqui, e por seres procariontes. Isso significa que eles não têm carioteca. Eles não têm aquela película que guarda o DNA dentro deles, não. Dentro desses seres procariontes, o DNA, olha como ele está. Ele fica solto dentro deles. Fica completamente solto. Como representantes desse grupo, nós temos as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Nós vamos ver as diferenças entre cada uma desses tipos de bactérias mais para frente. E esses seres, unicelulares, procariontes, eles podem conter flagelos. O que é o flagelo? É essa estrutura bem aqui, que parece uma cauda de cachorro. Só que não é uma cauda de cachorro. É um flagelo, ele auxilia na locomoção dessas bactérias, das cianobactérias e das arqueobactérias no ambiente deles. Então vamos lá, a gente vai começar com as bactérias. As bactérias elas são seres muito importantes no nosso ambiente, porque elas vão atuar na decomposição de matéria orgânica, elas vão auxiliar na decomposição, na degradação dessas substâncias orgânicas. E elas podem nos auxiliar também a nos proteger contra bactérias que causam doenças, ou seja, dentro do nosso corpo, no nosso organismo, nós temos bactérias do bem, nem toda bactéria causa mal. Nós temos bactérias que nos auxiliam e nos protegem de bactérias que causam doenças. E a essas bactérias do bem, nós chamamos de flora intestinal, ou seja, são bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal. Elas ficam lá no nosso intestino. E elas possuem também grande importância econômica e também ecológica. As bactérias elas têm umas particularidades quanto à morfologia, ou seja, quanto à sua forma. Nós temos uma diversidade de formas das bactérias. Vamos ver algumas delas. Bem, as bactérias são seres unicelulares, nós já falamos sobre isso, são procariontes e que podem formar colônias. Nós temos bactérias que podem viver isoladas, mas também nós temos bactérias que vivem em colônias, ou seja, elas se agrupam. E devido à sua grande variedade, podem ter formas diferenciadas. E a primeira dessas formas que nós vamos falar é a forma esférica. A bactéria que tem essa forma de esfera, nós chamamos de cocos. Não é cocôs, ok? É cocos. Tem essa forma esférica. E quando elas estão agrupadas, nós podemos ter streptococcus, que são essas formações bem aqui. Nós podemos ter sarcinas, que são essas formações aqui. Tétrades, quando a gente fala de que uma coisa é tetra, a gente lembra logo do número 4. Então, é um grupamento de 4 bactérias cocos. E a gente tem os estafilococos, que tem essa formação aqui de triângulo, mais ou menos. Outra forma das bactérias são as bactérias que têm forma de bastonete, como se elas fossem bastões. E a essas bactérias que têm essa forma de bastão, nós chamamos de bacilos. Os bacilos, eles podem ser ou retos, que é o caso desse tipo de bacilo aqui, ou a gente pode ter bastonetes, essas bactérias que têm essa forma de bastão, curvado. E a esses bastões curvados a gente chama de vibrião, que é como se eles tivessem esse formato de vírgula, sabe? Outro tipo de bactéria, outra forma que a bactéria pode ter, é uma forma espiralada, como se ela fosse uma espiral. E a gente pode chamá-las de duas formas. Espirilo, quando é uma espiral rígida, e espiroqueta, quando ela tem uma espiral flexível, como se fosse uma espiral mole. Aqui a gente está falando sobre uma espiral, o espirilo quando é uma espiral rígida. E aqui a gente tem uma espiroqueta,
que é quando essa bactéria em forma de espiral é flexível. Vamos ver agora as características sobre a nutrição, como essas bactérias se alimentam. Algumas bactérias podem ser autótrofas, ou seja, elas produzem o próprio alimento, através do processo de fotossíntese, onde a gente tem a produção de oxigênio, que é liberado para o ambiente, e glicose, que é o que as bactérias utilizam, e também algumas plantas, para se alimentar. Mas nós temos espécies de bactérias que também podem ser heterotróficas, ou também chamadas de heterótrofas, que são aquelas bactérias que se alimentam de substâncias produzidas por outros seres vivos, ok? E elas podem ser divididas em saprófitas, que são aquelas que têm a responsabilidade de decompor alguma matéria orgânica, ou parasitas, quando elas se alimentam de seres que ainda estão vivos. É como se elas sugassem a nutrição desse outro ser vivo. Nós temos também bactérias que podem ser aeróbicas, que precisam de oxigênio para sobreviver, mas nós também temos bactérias que são anaeróbicas, ou seja, elas não precisam de oxigênio para sobreviver. Quanto à reprodução das bactérias, elas podem se reproduzir de forma assexuada, sem troca de material genético, não tem gameta sexual envolvido. E essa reprodução assexuada ela pode ocorrer por bipartição, quando elas vão se dividindo em duas. Olha aqui o começo desse vídeo. Isso aqui ocorre em questão de horas, ok? Toda essa multiplicação, toda essa divisão celular. Então, aqui nós conseguimos ver que cada uma dessas bactérias vai se dividindo em duas e formando essas colônias. Mas também elas podem se desenvolver por esporulação, que é quando essas bactérias elas não estão num ambiente favorável para a sobrevivência e elas liberam esporos no ambiente. E esses esporos é como se fossem ovos, ok? Entre aspas. Então, eles esperam o momento certo, esperam que o ambiente volte a ser adequado para, a partir desse esporo, se desenvolver uma nova bactéria. A reprodução das bactérias também pode ser sexuada, ou seja, com troca de material genético. E o processo que essa reprodução sexuada ocorre é por conjugação, que é quando duas bactérias trocam material genético através de uma ponte citoplasmática. Elas se aproximam, a formação de uma ponte citoplasmática e uma bactéria doa parte do seu material genético para outra. E assim a gente tem essa troca de material genético. Agora nós vamos falar sobre as cianobactérias. As cianobactérias elas também são unicelulares, também são procariontes e todas são fotossintetizantes, ou seja, todas elas fazem o processo de fotossíntese. E se elas fazem o processo de fotossíntese, elas são autótrofas, porque elas conseguem produzir o próprio alimento. Elas podem ser encontradas em ambientes terrestres úmidos e também em ambientes aquáticos. Elas produzem o oxigênio, já que elas fazem fotossíntese, né? E sendo assim, elas auxiliam, né? Elas têm uma grande importância nesse processo de auxiliar na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Só que o que acontece? Essas cianobactérias, quando elas estão em um ambiente onde elas têm muita disponibilidade de alimento, elas começam a se reproduzir de forma desordenada, totalmente descontrolada. E essa reprodução desordenada pode gerar naquele ambiente aquático um mau cheiro. Elas criam essa camada verde, que é como lodo, é como se fosse lodo, sabe, limo, e fica um mau cheiro horrível nesse ambiente. Agora nós vamos falar sobre as arqueobactérias. As arqueobactérias elas são procariontes, ou seja, elas não têm carioteca, o DNA delas fica solto dentro da célula. Só que elas podem ser tanto autótrofas, dependendo da espécie, como elas também podem ser heterotróficas. Elas podem ser aeróbias, ou seja, elas precisam de oxigênio para sobreviver, algumas espécies, mas existem espécies de arqueobactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver.
E elas são chamadas de bactérias extremófilas. Por quê? Só pelo nome a gente já consegue pensar. Extremófila lembra uma coisa extrema. Então, as arqueobactérias, geralmente, elas são encontradas em ambientes que têm situações extremas, ou seja, altas temperaturas ou um ambiente muito ácido, né? São ambientes onde dificilmente outro ser vivo conseguiria viver além delas mesmas. Então, dentro do grupo dessas arqueobactérias extremófilas, nós podemos classificá-las como metanogênicas, halófilas e termoacidófilas. Então, vamos lá. As metanogênicas são aquelas arqueobactérias que produzem metano, ok? E elas podem ser encontradas em ambientes pantanosos ou em grandes profundidades oceânicas. Nós temos agora as arqueobactérias halófilas, que são aquelas que vivem em locais com grande concentração de sal, ou seja, é um ambiente muito salino. E nós temos as arqueobactérias termoacidófilas, que são aquelas que vivem em locais com altas temperaturas e grande acidez. Geralmente a gente encontra essas arqueobactérias termoacidófilas em regiões vulcânicas, ok? Agora, nós temos alguns produtos, né, que estão presentes no nosso dia a dia que são produzidos através de bactérias. São eles o hormônio do crescimento, para quem tem dificuldade no hormônio do crescimento, tem um atraso de desenvolvimento. A insulina, que é um hormônio necessário para quem tem diabetes. Vitaminas do complexo B e vitamina K. Agora vamos a algumas doenças causadas por bactérias. A primeira delas é a tuberculose. A bactéria que causa a tuberculose é um bacilo, do tipo bacilo, ou seja, é um bacilo de Koch, que tem nome Mycobacterium tuberculosis, é o nome científico dessa bactéria. Essa bactéria ela pode ser transmitida pelo ar e ela pode atingir vários órgãos, ela compromete vários órgãos de quem tem tuberculose. Só que, geralmente, ela afeta mais os pulmões. Os sintomas da tuberculose são muito parecidos com a de uma gripe comum, por isso muitas pessoas, às vezes, nem buscam tratamento quando os sintomas aparecem, porque as pessoas pensam que pode ser uma simples gripe. Os principais sintomas iniciais da tuberculose você tem que prestar atenção, na verdade, se você estiver com uma tosse seca por mais de 15 dias. Se essa tosse seca, sem catarro, sem nada, só aquela tosse seca mesmo, persistir por mais de 15 dias, você tem que procurar um médico. Como a gente consegue se prevenir da tuberculose? Nós já temos vacinas contra a tuberculose, ok? E o tratamento ele é feito com antibióticos. Próxima doença que é causada por uma bactéria é a leptospirose. O nome da bactéria é chamada de Leptospira interrogans. Quem é o vetor, ou seja, quem é o animal que leva essa bactéria até os seres vivos? São os ratos infectados por essa bactéria. Quando eles urinam num espaço, eles acabam contaminando o local com essa bactéria. E se você acabar pisando ou pegando num ambiente que esteja, ou algum objeto que esteja contaminado com essa urina, com essa bactéria Leptospira interrogans, você pode pegar a leptospirose. Quais são os principais sintomas da leptospirose? Febre alta, dores musculares, náusea, que é aquele enjoo, e vômito. Como é que a gente consegue se prevenir contra a leptospirose? Proteção de pés e mãos ao manusear objetos, principalmente se você for pegar em lixo, se você for recolher lixo, se você estiver fazendo uma limpeza na sua casa, use luvas e use sandália, ok? Qual é o tratamento depois que você já está doente? Já que às vezes, as pessoas não têm prevenção, não têm imunidade e acabam ficando doentes. Qual é o tratamento? Antibiótico e muito repouso. Outra doença que é causada por bactéria é o tétano, ok? O tétano ele é causado por uma bactéria do tipo bacilo, que tem essa forma de bacilo. O nome dessa bactéria, o nome científico dela é Clostridium tetani. Quase não sai. Quais são os sintomas dessa doença, o tétano?
Bem, a bactéria ela vai causar na pessoa que está infectada espasmos musculares muito violentos, muito fortes. Então a pessoa ela fica curvada. Um dos principais sintomas é essa forma que esse rapaz está aqui na maca, curvado, porque o músculo dele começa a se contrair de uma forma muito forte e de uma forma extremamente dolorosa. Se esses espasmos ocorrerem em órgãos vitais, como o coração, por exemplo, você pode morrer se você estiver doente pelo tétano. A bactéria, a gente pode encontrar essa bactéria no solo e ela vai penetrar no organismo a partir de lesões, machucados e geralmente elas estão presentes em locais como vidro e ferro, enferrujado. Por isso, é vital que você evite andar em locais que tenha esses materiais, vidro quebrado, ferro enferrujado, com sandália, com proteção, ok? Até mais, pessoal, e até a próxima aula.